Lembra que na semana passada a Rosângela veio aqui no nosso programa? Pois é, e ela topou estar novamente no programa, porque eu senti que a gente tinha muito mais a falar. Então, hoje, a Rosângela Parga, ela vem nos dar algumas dicas importantes e necessárias, como psicóloga, do quanto é necessário a gente ter cuidado com a somatização de muitas emoções e muitos problemas. Porque existe aquela emoção boa, existe aquela emoção que de repente você está passando por um momento, você fica emocionada, mas essa emoção que você sente ali, ela pode lhe trazer problemas. Muitas pessoas dizem que são traumas vividos em alguns momentos, ou são vários problemas que você acaba acumulando e trazendo para dentro de você, e aí vai somando, até que o corpo reage. Algumas pessoas até dizem assim, nossa, fulana é forte, passou por tantos problemas, tenho medo dela cair. Não tem pessoas que usam esse linguajar? Porque não é brincadeira a vida dessa pessoa, não. São muitos problemas que essa pessoa já enfrentou, são muitos problemas que ela está enfrentando. Não sei como ela aguenta, não sei como ele aguenta. É aí que vem a história da somatização. Até que ponto a sua mente suporta tantas situações e que o corpo não vem a responder? E aí, na semana passada, a gente falou um pouquinho, mas a gente acabou sentindo a necessidade de falar mais ainda. Então, ela aceitou estar aqui com a gente. Como a nossa mente pode gerar doenças e como a gente tem que entender esses problemas emocionais ao ponto deles não fazerem com que o nosso corpo venha reagir através de doenças. E hoje ela está aqui novamente no nosso programa, estou super feliz. Obrigada. Tudo bem, minha convite. amada? Tudo bem, Vanusa. Prazer te receber. Você viu que Igualmente. naquele dia que você veio, muita gente entrou em contato com a gente. Poxa, Vanusa, eu queria entender mais. Eu acho que é um momento importantíssimo da gente falar da psicologia como ela deve ser falada. Já trouxemos, estamos sempre trazendo grandes profissionais aqui, mas eu acho que essa questão da somatização de problemas é algo que as pessoas têm buscado muito psicólogos, psiquiatras, para tentar entender o que a emoção nos causa e por que às vezes a gente se sente tão adoentado, né? Isso. E aí hoje ela veio para falar de uma forma bem mais completa sobre o assunto, né? Exatamente. Seja bem-vinda. Agradeço o convite mais uma vez. E assim, quando a gente fala de somatização, o que seria especificamente essa somatização? Normalmente a somatização ela é a emoção estabelecida no corpo sob forma de sintoma. Então, para a gente falar de uma forma bem didática, as pessoas costumam dizer assim, nossa, quando eu estou nervosa, eu costumo ter dor de estômago, né? Ou então eu costumo ficar arrepiada, gelada. Esses efeitos são efeitos emocionais no corpo físico. Porque durante muito tempo, Vanusa, as pessoas elas colocaram mente e corpo em separado. Né? Eu penso e eu ajo de maneiras separadas. E aí, com o tempo, os estudos foram mostrando que o cérebro faz parte do nosso corpo como um órgão e esse órgão comanda as nossas funções. Então, foi-se observado o quanto o emocional da gente repercute no nosso corpo. E a somatização é exatamente como você reage a determinadas emoções fisicamente. A gente sabe que algumas dessas emoções, elas são quase impossíveis de não ser vividas. Mas existem outras que a gente pode dar uma certa equilibrada, a gente pode ter um certo zelo, um certo cuidado. É verdade que você pode, por exemplo, exagerar nas suas emoções, sendo que você poderia, de uma certa forma, trabalhar mais a sua mente, trabalhar mais esse lado psicológico para evitar determinados desgastes emocionais? Sim, e a psicologia ela vem para nos ajudar a trabalhar essas questões. Em algumas situações, a gente pode observar que algumas pessoas agem exageradamente e esse é o modelo de aprendizado que ela teve ao longo da vida. Foi como ela aprendeu a se comportar, apesar desse comportamento ser algo danoso para ela, algo que a desgasta, que requer muita energia, que gera um sofrimento. Então, a psicologia, a psicoterapia, ela vem para ajudar essa pessoa
a se entender e entender as causas daquele comportamento e também observar onde ela pode mudar e como ela pode mudar da melhor maneira possível para ela. Por exemplo, a gente está vendo aqui um rapaz que ele está mostrando um certo equilíbrio, mas existem emoções que não falam, emoções que se calam e que trazem doenças? Sim, a gente costuma dizer que o emocional da gente é como uma caixa de Pandora. Existem certas emoções às quais a gente nem tem conhecimento, nem tem acesso. A gente apenas sente, a gente não consegue verbalizar sobre elas e não consegue identificar a fonte daquela emoção e daquele comportamento imediatamente. Por isso é importante o trabalho do psicoterapeuta, o trabalho do psicólogo, do profissional da terapia para ajudar, para conduzir, ajudar na condução da identificação dessas emoções. Porque, às vezes, existem pessoas que não conseguem expressar a sua emoção. Então, elas, meio que, como costuma se dizer, engolem aquela emoção, né? Deixam aquilo muito bem disfarçado dentro de si. E vai acumulando. E aquilo vai como se fosse fermentando dentro do ser humano. Um belo dia, isso vai estourar de alguma forma, isso vai aparecer de alguma forma. E vai chocar, provavelmente. E vai chocar, provavelmente. É aquela questão que você falou no início. Nossa, como essa pessoa aguenta tanto? Às vezes a pessoa se nega a entrar em contato com aquelas emoções e isso faz com que elas aguentem tanto. Só que como tudo, como nós somos seres humanos, em algum momento a gente tem um limite. E às vezes esse limite não é uma questão saudável para nós. E nem controlada pela própria pessoa. Não dá para controlar. Vamos falar da depressão, né? Essa chamada depressão. Ontem nós estivemos aqui com 2 convidadas maravilhosas que vieram contar histórias. E automaticamente nestas histórias a gente percebeu traumas e momentos difíceis. Pode acontecer essa somatização ou pode acontecer simplesmente um trauma imediato e dali ele trazer danos para o futuro? Quando a gente fala de trauma imediato e depressão, a gente precisa fazer uma relação de estresse pós-traumático. Né? Por exemplo, após um assalto, as pessoas tendem a passar um bom tempo com medo de sair na rua, com receio de falar com as pessoas. Isso é um sintoma pós-traumático de algo que aconteceu. Porém, algumas pessoas, elas trabalham essas questões de uma maneira mais intensa e menos organizada. Então, a gente precisa trabalhar a resiliência das pessoas, a capacidade que elas têm de absorver os impactos, absorver os traumas e trabalhar esses traumas da melhor maneira possível. Quando a gente fala sobre a depressão pode sim ser decorrente de um trauma, talvez, mas a gente também pode... Mas ele não vem sozinho. Mas ela não vem sozinha. Não vem sozinha. Quando a gente fala sobre a depressão, a gente precisa, e a somatização, a gente precisa também avaliar as condições químicas, as condições físicas, fisiológicas dessa pessoa. Às vezes a pessoa nem teve um trauma, mas ela tem uma deficiência, por exemplo, de serotonina no seu organismo. Então ela tem um embotamento, ela tem uma tendência a ter um comportamento um pouco menos alegre, digamos assim, para fora. E isso precisa ser avaliado tanto clinicamente, quanto psiquiatricamente e psicologicamente. Que bom, Rosângela, você falar dessa forma, porque de uma certa forma chama a atenção dos pais, chama a atenção dos próprios amigos, principalmente os familiares que estão ali convivendo, porque às vezes, o muito de dizer é frescura, é porque é desse jeito mesmo. Não, as pessoas têm que ter muito cuidado e têm que ter muito zelo com esse tipo de atitude. Sim. Algumas questões, principalmente quando a gente está falando aqui na depressão, são muito negativas para quem está atravessando esse momento, né? Porque a depressão, ela é algo que você pode trabalhar, que você pode conviver muito bem quando você está acompanhado, medicado e até, de uma certa forma, obter esse reestabelecimento total, né? Mas o que a gente observa? Algumas pessoas têm
pouco esclarecimento com relação à patologia. Sim. E começam a associá-la a algumas questões como minimizar a dor do outro. Ah, mas o fulano passou por isso, essa mesma situação, e ele nem morreu, e ele está ótimo. Mas é o fulano, não sou eu. Então, cada um sente a dor da sua forma. Cada um tem sua história. E tem que ser... Isso é o que tem sido muito buscado nos últimos tempos, né? Algumas pessoas acabam encontrando a cura das suas dores emocionais quando elas encontram pessoas assim, que têm essa empatia de entender a dor do outro. Isso. E vocês, psicólogos, nesses últimos tempos, tem sido muito importante. Não que vocês não fossem. Na minha mente, uma vida inteira, tanto os psiquiatras como os psicólogos deveriam ser necessários para toda uma sociedade. Eu acho que toda a sociedade deveria ter inclusive vocês, profissionais da psicologia. Porque vocês precisam de profissionais que possam também entender vocês, porque vocês são pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, eu acho que deveria ser algo para toda uma sociedade. Essa é a verdade. Mas nestes 2 anos que a gente passou por situações emocionais difíceis, perdas de trabalho, perdas de todos os tipos, perdas de trabalho, de oportunidade, perdas de famílias, né? Filhos, mães, parentes, amigos, tudo muito forte. E também o emocional de não saber com o que estamos vivendo e com o que vem por aí. Esse emocional é somatização também, né? A gente costuma dizer que esses últimos períodos, esses últimos tempos de pandemia, né? O ser humano ele perdeu o que é primordial para ele, a capacidade de liberdade, de escolha, de ir e vir. Né? Nós ficamos restritos e nós não tínhamos para onde sair realmente, né? Então esse medo, essa angústia sobre o que vai acontecer, essa insegurança emocional gerou também diversos quadros, amplificou essas demandas. E assim, a psicologia, a psiquiatria tiveram uma demanda muito alta nesses momentos, mas uma importância muito grande. E aí quando você fala sobre o psicólogo, nós também, bons psicólogos que somos, nós buscamos sim um acompanhamento psicológico praticamente que ininterrupto. Muito, muito raramente a gente para o nosso acompanhamento, porque a gente precisa sim estar bem para conseguir fazer um bom trabalho e desempenhar a nossa função. E aí, como a gente pode, de uma certa forma, ajudar quem está agora assistindo ao nosso programa, principalmente os nossos jovens, que estão começando a sua história agora? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com o que vem por aí para o nosso futuro. O futuro que a gente já passou, que não tem mais como voltar atrás para corrigir, mas que a gente pode ajudar quem está começando agora. Eu acho que quando a gente fala de somatização, e que muitas vezes geram doenças e que a gente pode, de uma certa forma, ajudar, é esse momento que a gente tem que ter empatia pelo filho da nossa amiga, pelo nosso filho, pelo nosso neto, que um dia teremos. Então, assim, essa preocupação com essa juventude é também muito importante. Na fase adulta, na fase da terceira idade, dá pra gente se cuidar, evitar essa somatização e ajudar o nosso futuro? Eu costumo dizer que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer desde com as nossas crianças, desde a mais tenra idade, é ajudar as pessoas a se autoconhecerem. O autoconhecimento é a porta principal para você ter uma saúde mental saudável, de qualidade. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei nomear minhas emoções, eu sei dizer por que eu estou sentindo aquilo, o que foi que me causou aquela emoção, aquele comportamento, e isso faz com que nós tenhamos uma capacidade maior de nos organizarmos emocionalmente e mantermos um equilíbrio saudável, salutar. Então, acolher. Eu acredito que a palavra básica seja dar ao outro acolhimento, desde criança ao adolescente. Dizer para ele que você está ali para ouvi-lo, que você está ali para tentar entendê-lo, e não para impor os seus valores e o seu olhar para com ele, mas entender como é que ele está vivenciando aquele momento. Então, a partir daí, nós podemos sim criar adultos que falam sobre suas emoções, que não reprimem essas emoções, que não disfarçam, que não engolem as emoções, e trabalhar essas emoções de uma maneira salutar, de uma maneira
que as pessoas costumam dizer de fazer as suas DRs, mas uma DR é algo saudável para todo mundo. Quais seriam as doenças que nos últimos tempos têm mostrado com mais frequência ligada a essa somatização? Alguns quadros, por exemplo, de gastrite, as pessoas costumam dizer assim, nossa, eu tenho gastrite nervosa, né? O que é essa gastrite nervosa? É uma reação do corpo a um perigo iminente que o pensamento dessa pessoa provocou. Né? Então, o corpo reage como se estivesse em perigo e faz uma descarga fisiológica no organismo e provoca essa dor de estômago, por exemplo. Então, assim, a gastrite, dores de cabeça, desarranjos intestinais e também as mais psicológicas, digamos assim, as que são mais emocionais, que são ligadas mais à ansiedade, os transtornos de ansiedade, que podem desencadear um transtorno de pânico, que podem evoluir para outros transtornos como a depressão. Então, a gente precisa estar atento às nossas emoções. O que eu estou sentindo é fisiológico ou é algo que o meu sentimento gerou? Essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos sempre ter em mente. Porque, às vezes, a gente fala meio que naturalizando e não é algo natural. Às vezes não tem o seu controle. Isso. Porque quando você tem o controle, quando você consegue se controlar ao ponto de evitar os demais problemas e ter esse autocontrole, maravilhoso. Mas existem situações que você sozinho não vai, que nem você sozinho resolver. Isso. Quando você não consegue sozinho, não há nada melhor do que você procurar ajuda profissional especializada. Então, você busca inicialmente uma terapia para você começar a entender esse processo de autoconhecimento e, eventualmente, uma psiquiatria para que você também, eventualmente, consiga organizar fisiologicamente esses desarranjos. Muito bom. E a gente fica feliz de poder conversar com você aqui para falar sobre essa somatização, né, de muitas emoções e que as pessoas devem ter, de uma certa forma, um pouco mais de controle e, ao mesmo tempo, também expor esses sentimentos e não guardar tanto para dentro de si, né? Exatamente. É preciso que a gente entenda os nossos sentimentos e o que geram determinados comportamentos. Ainda falando, Rosângela, para encerrar essa nossa conversa gostosa, tentar abrir o olho do outro que julga as emoções do outro, né? Sim. Porque a gente fala muito da emoção de quem está somatizando, mas às vezes também o olhar do outro diante do comportamento, porque a maioria das pessoas na sociedade, elas fazem muito para não decepcionar o outro. E muitas vezes está aí essa somatização, né? Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou uma terapeuta da linha humanista. E nós temos um teórico que ele fala assim, eu não estou nesse mundo para suprir as expectativas dos outros. E nem os outros estão nesse mundo para suprir as minhas. Né? Então, a gente precisa aprender a viver dentro das nossas expectativas, do projeto de vida que cada um criou para si. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos nessa era digital, com tanta informação, com base na expectativa que os outros têm a nosso respeito. E nem sempre isso é possível e, consequentemente, saudável. Então, é importante que cada um de nós, tracemos para nós mesmos as nossas expectativas e os nossos parâmetros. E não ficarmos tentando viver com base na expectativa que a sociedade, que a população, que o outro tem para conosco. Eu acho que é o que mais adoece as pessoas. Sim. Né? Rosângela, eu quero agradecer pela sua presença. Como foi bom a gente dar continuidade a essa conversa. Acho que quem está em casa entendeu direitinho como deve cuidar mais das suas emoções. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui falando sobre esse assunto. Então, eu quero agradecer. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram aí da psicóloga, Rosângela, e você também pode falar com ela, não é isso? Exatamente. Entra em contato, a gente conversa e vamos buscando solucionar da melhor maneira possível as dores dos seres humanos que nos procuram. Se quiser, pode reforçar seu Instagram. O Instagram é psicóloga.rosângela Parga. Obrigada, viu, minha amada? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa.